Oi, crianças, tudo bem? E aí, gostaram da musiquinha do Naamã? Não, Bem divertida, né? não. E agora a gente vai contar a história, então, que está lá na Bíblia, na Palavra de Deus, no Antigo Testamento, no capítulo 5 de 2 Reis, a partir do versículo 1 até o versículo 19, tá bom? É uma história muito interessante que você pode compartilhar com a sua família aí na sua casa. Antes de tudo, nós vamos fazer uma oração para agradecermos o Senhor pela nossa vida e pela oportunidade de nós tanto estudarmos quanto nós podermos compartilhar da palavra dele. Vamos orar, filho? Junto com a Inha e junto com as crianças, vamos fazer o Papai do Céu? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, pela tua graça, ó Deus, nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor esteja conosco em tudo quanto nós fazermos, tudo quanto nós falarmos, que nós possamos refletir a glória do Senhor sobre as nossas vidas e que possamos a cada manhã também andarmos em novidade de vida com a tua palavra. Perdoe os nossos pecados e ensina o nosso coração a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. 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 Então, nós vamos contar a história desse rapazinho aqui, chamado Naamã. Mamãe. E antes de nós começarmos a falar sobre o texto bíblico, eu gostaria que você tocasse os seus polegares. Toque os seus polegares assim, ó. Um no outro, o dedão. Os polegares. Agora, você vai tocar aqui, ó, o seu cotovelo. Tá vendo? Nós somos cheios do tato. Isso, nós sentimos um ao outro por causa do nosso tato, porque nos nossos dedos nós temos muitas terminações nervosas. Então nós conseguimos sentir quando algo está quente, quando algo está frio. Nós conseguimos sentir um abraço, né, Ângela? Um abraço gostoso. Quando nós nos machucamos, nós conseguimos sentir, porque o Senhor, Ele nos fez assim, com essas sensações. E a história de Naamã fala que Naamã estava com uma doença que não tinha cura, chamada lepra. E quando a pessoa ela estava com lepra, além dela ter o corpo dela todo manchado, né, todo cheio de manchas avermelhadas, ela ia perdendo essa sensibilidade. Então a pessoa tinha muita facilidade de se machucar, de não sentir esse toque que nós sentimos, né? E então Naamã também ele era um comandante do exército na Síria, que era onde ele morava naquela época. E outra coisa é que Naamã ele estava destinado a viver isoladamente. Como hoje, né, nós vemos uma pandemia por causa de um vírus. Naamã naquela época também estava condenado a viver isolado da sua família, de todas as pessoas que ele gostava por causa dessa doença que era muito contagiosa, né? E aí, olha que bonito aqui o desenho. E aí, na casa de Naamã, a esposa dele tinha uma escrava, uma serva, e ela chegou para a esposa de Naamã e falou assim: Senhora, olha, existe um profeta em Samaria chamado Eliseu, e este é profeta de Deus, ele pode curar a lepra do seu esposo. E aí ela então chegou para Naamã, conversou com Naamã, né? Convencendo ele a ir até Samaria então para poder conhecer, para que esse profeta do Senhor pudesse curá-lo da sua lepra. E aí ele partiu então da Síria para Samaria, para poder falar com esse profeta do Senhor. Imagina que naquela época eles iam, Ângela, a cavalos, né? Às vezes camelos, nós não sabemos, mas não tinha. Talvez carruagem, né? De cavalos. Então a viagem era muito demorada naquela época. E aí ele levou também consigo algumas pratas, ciclos de pratas, de ouro, algumas mudas de roupas novas, elegantes, né? Para poder dar de presente para Eliseu. E então ele foi. Aí ele chegou na casa do Eliseu, bateu na porta, né? Chamando aí então Eliseu para poder atendê-lo. E sabe o que aconteceu? Quando ele chegou lá na casinha do Eliseu, Eliseu mandou um servo dele
um ajudante para poder falar com Eliseu. Aí ele chegou e falou para Eliseu assim: olha, o meu senhor falou para você se banhar 7 vezes no Rio Jordão para você ser curado. Naamã achou aquilo tudo um absurdo, porque ele não estava sujo para poder ficar tomando banho. E ele era um comandante do exército da Síria. Ele vinha de tão longe para poder falar com o profeta, e o profeta nem sequer olhar no rosto dele, conversar com ele. Ele achava que o profeta ia vir, ia colocar a mão sobre ele, falar, clamar ao Deus para poder abençoá-lo, para poder curar ele da sua lepra, mas não. Eliseu nem sequer olhou no rosto dele. E aquilo deixou ele muito indignado, muito triste. Que ele pensou com ele assim: poxa, eu tenho tantos rios bons e limpos lá onde eu moro, agora eu venho de longe para poder vir aqui me banhar nesse Rio Jordão, que ele é todo barrento. E aí, como ele estava com o seu exército, um dos seus escravos chegaram para ele: Senhor, se ele tivesse pedido para ti algo bem difícil, é provável que o Senhor faria. Já que ele pediu algo tão fácil, por que não fazer? É só se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí ele pensou bem, né, filho? Aí ele falou: tudo bem, então, eu vou. Não. Pera. E aí Naamã foi se banhar no Rio Jordão. E aí foi o primeiro mergulho, o segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho. E Deus curou Naamã. E Deus curou Naamã, gente, depois do 7º mergulho, né? Naamã deixou o orgulho dele, então, e mergulhou naquele rio barrento. Mas ele agiu com as suas obras, né, a partir da sua fé, pela palavra de Eliseu, quando Deus, então, deu as instruções para Eliseu dar a Naamã. E aí, Eliseu, ele ficou muito agradecido, né? O Naamã ficou muito agradecido. E então ele chegou diante do profeta Eliseu e falou assim: olha, tenho aqui ouro, prata e vestes novas, porque estou muito agradecido pelo que o Senhor fez por mim, né? Mas Eliseu então disse a ele que não ia aceitar aqueles presentes, porque aquilo foi feito por conta do amor, né, e pela graça de Deus na vida dele, né? Então Eliseu não aceitou aquelas riquezas. E então Naamã foi embora para a terra dele com a pele igual a de um bebê, limpinha, igual a de um bebezinho, igual o Gabrielzinho, igual a Ângela, pelinha de bebê, né? E ele ficou muito